Sonhar não é pecado em querer alguém ao seu lado. Eu sou assim desse jeito porque ninguém é perfeito. Sonhar não é pecado em querer alguém ao seu lado. Eu sou assim desse jeito porque ninguém é perfeito. Opa, chegamos! O Walter Vieira aí pra vocês, aqui pelo canal do Walter Vieira. Um abraço a todos vocês. Mas antes de começar a nossa entrevista, antes de tudo, primeiro eu tenho que fazer o que eu sempre faço, que é agradecer nosso Pai Deus, nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu lhe agradeço por tudo, pela minha vida, a vida da minha família, eu lhe agradeço por tudo, Senhor. Primeiramente eu lhe peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, falado e pensado que não é do seu agrado, Pai. Mais uma vez eu venho lhe agradecer pela bênção, lhe agradecer por tudo. Proteja minha família, Senhor, proteja todos nós que estamos aqui no estúdio. Muito obrigado por tudo. Beleza? Mas antes, hoje eu tenho um entrevistado aqui, muito mais que especial para mim, na minha carreira. Mas antes de começar a entrevistar esse cara, que todo mundo com certeza já vai saber quem é através da música, vou cantar essa música para vocês aqui. A música, com certeza, para começar essa entrevista, eu não poderia deixar de cantar essa música para vocês, tá? O nome da música é Tapera Triste. Papai deixou uma tapera na encosta de um ribeirão, onde iniciou sua vida com mamãe e meus irmãos. Era um recanto feliz, colorido em plantação. Era feito um mar de rosas, de prazer e de emoção. Hoje a tapera que era tapera do ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. Hoje a tapera que era tapera do ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. No decorrer dos anos, Deus veio pra te levar. Tristeza bateu de frente ali naquele lugar. Tudo que papai plantou começou a desabrochar. O que era tão bonito, tão logo foi se acabar. Hoje a tapera que era tapera do ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. Hoje a tapera que era tapera do ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. Uma história colorida e também se foi ficar. Tapera dos nossos anos, coisas boas de fartar. Agora está colorida e nunca mais vai voltar. Tapera do ribeirão, melhor é não se lembrar.
Hoje a tapera que era tapera do Ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. Hoje a tapera que era tapera do Ribeirão se transformou em tristeza, tapera da solidão. Eita, tapera triste. Gostaram da música aí? Gostaram? Pô, eu particularmente, eu sou suspeito em falar dessa música, porque é uma música que me transmite a emoção. O compositor dessa música está aqui hoje, para mim é um prazer. Ele passou por alguns problemas de saúde, mas graças a Deus ele está aqui hoje e a gente vai falar da carreira dele, como é que começou a carreira, mas eu quero que ele puxa lá do fundo do baú mesmo, aquela história que emociona, tá? Então hoje comigo, sem muito papo, sem muita delonga, está aqui o apresentador, o compositor, o radialista, ele é tudo e principalmente de tudo é meu amigo. Eu quero saudar o meu amigo J. Bosco, primeiramente com bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Eu quero que você fique à vontade para falar da sua carreira, para falar do J. Bosco. Quem é J. Bosco no mundo da música sertaneja? Graças a Deus, obrigado, Walter Vieira, um parceiro. J. Bosco simplesmente é um mineiro da cidade de Coronel Xavier Chaves. Você quer que eu venha lá do fundo? Nasci numa fazendazinha chamada Espinheiro, criado com leite de cabra que o Joãozinho dava para mim. Lá para minha mãe, leite de cabra pra gente tomar, porque meu pai sempre foi, na época era um cara pobre, trabalhava lá na fazenda. Com os 2 anos a gente fomos lá para Guerra, chamado Planalto de Fátima, e por lá eu fiquei minha vida toda, 8 anos trabalhando na roça, trabalhando com meu pai lá na roça, e a gente ficou até os 9 anos trabalhando com meu pai na roça. 9 anos, eu queria ganhar um dinheirozinho, eu fui para a fazenda. Fui lá, conversei com ele, Joãozinho, na fazenda, Joãozinho, lá da fazenda Espinheiro. Eu fui na fazenda do Riacho, conversei com o Matheus, lá tinha o Raimundo, que era um conhecido nosso, e o Raimundo, ele falou comigo, você pode me ajudar aqui na lida da fazenda com 9 anos. Eu fui para lá, o Raimundo tinha 12, fui trabalhar nessa fazenda. Por lá eu fiquei uns 4 anos. Moleque de fazenda, estudava de manhã, depois de meio-dia ia para a fazenda. Aos 18 anos, eu queria vir para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, onde tinha uma tia em São Paulo, um tio no Rio. E em São Paulo, a minha tia tinha ficado perturbada, né? E eu falei, é melhor eu ir para o Rio. Aí vim, entrei em contato primeiro com a minha mãe, com o meu tio aqui, o Arquimedes, aqui na Ilha do Governador, aqui próximo ao Dendê, e vim. E aqui eu comecei a estudar à noite, né? E também já com as músicas debaixo do braço, né? Com vontade de ser compositor. Gravei a primeira música, e por sua vez uma música muito boa, né? E quando eu fui numa determinada rádio no Rio de Janeiro para tocar, queria me cobrar um tal de jabá, né? E na época eu achei que como é que eu ia pagar de uma música? Se eu gravo 10, eu tinha umas 15 na época, e como compositor. Então eu procurei na Feira de São Cristóvão, andando lá, comentei, e surgiu o Antônio Luiz, que está até hoje vivo aqui na Ilha do Governador. Ele era empresário, vendia show da Diana e do Fernando Mendes. E ele falou, vamos lá na Rádio Continental, eu ajudo o Chico do Forró lá, tem um programa diário, à tarde, 4 horas, vamos lá de manhã conversar com o Frei de Maia. Eu fui com ele, cheguei lá, o preço de um programa de 5 a 7 no sábado, o programa era um programa que sertanejo, forró. Eu falei, mas eu quero trazer alguns violeiros para fazer ao vivo aqui. E então a gente acertou, e uma cota que não era muita, e o programa chamava Alvorada Continental. Quem fez a vinheta para mim foi o Jorge Tibonet, na época era diretor de programação da Continental, embaixo da Rádio Tupi, ali na Rua do Livramento 189. E lá por essa época eu já
já tinha gravado uma outra música que já tinha quase um mês, né? Que eu já estava fazendo um programa. O Antônio Luiz ficou 2 programas comigo. E depois eu fiquei sozinho, eu que nunca tinha trabalhado em rádio. E por aí as coisas foi andando, e os violeiros lá, né? O saudoso João do Barque Marcelino, depois veio Pequenino Vanderlei, o saudoso Pequenino também, e outros mais que participavam com a gente do programa. E ficamos por lá durante acho que uns 6 anos ou 7. Depois, quando eu fui fazer o segundo mês, que eu fui lá pagar, o senhor Edir falou comigo: J. Moço, domingo de manhã você está fazendo alguma coisa? Eu falei: não, o sertanejo teu é bom, você fica aí sábado, não fica aí domingo também, aí não vai acrescentar nada no pagamento não. Falei: tá bom. Aí ficava lá de 5 a 7, sábado e domingo, né? E esse tempo todo a gente foi gravando. Fui gravando com um, gravando com o outro. E várias gravações que nós fizemos, né? E da turma que estava comigo lá direto, eu gravei com quase todo mundo, né? Depois o João do Barco morreu, ficou os manos Capixaba, o Marcelino, a família dele lá para o Niterói, tá indo um abraço carinhoso. E depois, Walter, veio o trabalho da gente sair da Rádio Continental. Nós viemos para a Rádio Rio de Janeiro. Na Rádio Continental eu levei o Renato Bezerra e ficou comigo lá um bom tempo. Hoje está com a gente aqui na Constelação, de 6 às 8 da noite, né? E o tempo foi passando e nós veio para a Rádio Rio de Janeiro. Aí o Renato me chamou para ir para a Rádio Rio de Janeiro, porque a Continental, durante a semana e também domingo, naqueles horários de manhã, estava com os crentes, arrendaram a rádio, só tinha de 5 horas da tarde em diante. Aí eu já não dava para mim à noite, à tarde a gente trabalhava, porque eu nunca vivi de música, de composições. Sempre eu procurei a ter o meu trabalho, meu emprego como comerciante, né? Deixa eu interromper, exatamente que eu ia te perguntar sobre isso, sobre o lance da rádio. Você falou que começou na rádio. Agora, Bosco, uma coisa que eu queria muito te perguntar, eu acho que em alguma ocasião você já conversou isso comigo, sobre nessa época de você formar rádio, você começou nesse lance. Lógico que para quem está acompanhando a nossa matéria, a geração de hoje, mas você está falando de um tempo que não existia CD, era vinil, e olhe lá quem na época poderia gravar vinil. Uma coisa que eu quero te perguntar, você que já passou por grande rádio, como você já me falou isso, com certeza, se você quiser citar nome, não tem problema, fica à vontade, que a gente está aqui pelo canal do YouTube, é um canal à vontade, e você com certeza viveu isso. Eu quero saber se nessa época, dessa geração que você está falando lá atrás da rádio, se já passou hoje, que hoje com certeza tem grandes cantores da música popular brasileira, da música sertaneja. Eu queria saber se nessa época já passou pela sua mão, pelo seu programa, cantores que hoje estão na mídia. Eu queria saber disso de você. É uma curiosidade não só minha, como de muitos que estão acompanhando a programação, a entrevista, que quer saber. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Antes de eu quero mandar um abraço para a dupla Alex e Juan, meu parceiro Juan, e um abraço também pro Fábio Gomes, que tem um canal do YouTube. Eu acompanho esse pessoal, o Piuti também, que é um cara que muitos de entrevista, e eu estou aprendendo muito com ele sobre essas perguntas que eu estou fazendo, porque com certeza aquela geração de hoje não deve saber nada disso. Muitos que eu fico assistindo na entrevista, que estão em Chororó, que o fulano de tal passaram por eles antes de ser sucesso. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: já passou algum artista de hoje que é sucesso na sua mão antigamente, na época do vinil? E visitar a rádio, praticamente não, mas porque é de 5 a 7 da manhã, no sábado e no domingo, o cara está fazendo show dificilmente, mas a gente tocou, eu costumo dizer que eu toquei o avô, toquei os filhos e toco os netos. Então naquela época, Walter, a gente sofria muito. Eu tinha um Fusquinha branco, a gente pegava a Avenida Brasil, não tinha linha vermelha para ir para a Rádio Continental, e quantas vezes chovia, você não podia passar na linha vermelha. Uma bolsa que a minha mãe fez para mim, que tinha, a gente botava ali 50 dias com um peso danado. Então a Avenida Brasil, às vezes,
madrugada, chovendo, e às vezes o carro até enchia de água, empurrava carro. Às vezes de madrugada a polícia parava a gente, queria saber o que a gente ia fazer. Tudo isso aí a gente sofria. E outra coisa, uma vez estava eu mais Renato Bezerra na rádio, aquilo me deu sinal, eu dei vontade de largar. O telefone tocou e eu atendi, foi num sábado de carnaval. E isso serve de exemplo para vocês, que eu fui muito bulido por eu vir do interior, e na época a gente não tinha muito estudo, só tinha um primário. Depois eu estudei um pouquinho, mas também não estudei muito não. Ligaram, eu atendi, e alô, é a Rádio Continental. Aí do outro lado me disse assim: vocês dois não têm vergonha não, rapaz? Sábado de carnaval, vocês tocando esses caipira aí. Aquilo me deu um balançado, que na hora pensei, acho que não vem nem aqui mais. Mas aí eu cortei volta lá, conversei com o cara e bati um papo, conversei com ele, falei: eu quero agradecer ao senhor, que o senhor tá me ligando, é sinal que o senhor pode não estar gostando do caipira, mas o senhor passa a gostar de mim, J. Bosco. Você não precisa gostar da música caipira não, passa a gostar de mim. Quando tiver um show, eu vou te convidar para te levar. Mas eu ouvindo aqui, o caipira, hoje a música sertaneja ela mudou tanto. Quando você fala caipira, a música que tocava naquela época da rádio? Aí eu tocava o Tonico Tinoco, Zilizar, Jacó e Jacozinho, eu toquei muito. Aí depois veio, aí tinha o Luiz Gonzaga, tinha o Sérgio Reis, mas o forte mesmo é Lourenço Lorival, o Tibagi Miltinho, Tonico Tinoco, Zico e Zeca, esse aí que eu falei agora há pouco, o Jacó e Jacozinho, e um dos que eu falei, Craveiro e Cravinho, que são os pais lá de César e Paulinho, é isso? Acho que é Nova geração. Nova geração, e tem os netos deles agora. Então são coisas que eu costumo dizer que no Rio de Janeiro, às vezes o sertanejo na época era um pouco criticado, o caipira. E aqui no Rio tem alguns comunicadores que daquela época, eu não vou falar o nome de alguns, porque eu posso deixar alguns para trás, mas tem eu e mais uns 5 ou 6 aí, que a gente tocava o caipira. Então tem outros aí hoje, aí, muitos garotos novos hoje que estão aí tocando sertanejo, tem que agradecer a gente. Eu fico muito feliz por eu ter fazendo parte daquela época do caipira e veio vindo para aí fora, e como compositor, que a gente tem muita coisa. Eu tenho coisas gravadas aí que às vezes eu não toco, não dá tempo. Eu tenho 320 músicas gravadas e às vezes não dá tempo. Eu tenho modas de viola, eu tenho tanta coisa gravada que às vezes eu mesmo deixo de mostrar coisas antigas minhas, porque é muito caipira, né? E eu passo a tocar, às vezes, os amigos, que a gente toca, e o pessoal pode mandar os discos. A gente está aqui na Constelação Rio de Janeiro, de 6 às 8, 7 horas a gente tem a live, e pode mandar o teu trabalho que a gente possa tocar. Ou pode ligar para mim também, alguém que quiser composições de minha autoria, 21 Rio de Janeiro, 99775-6051. E agora eu quero falar com você a trajetória. Quando eu vim para a Rádio Rio de Janeiro, eu mais Renato Bezerra, e lá nós ficamos quase 10 anos, também da mesma forma. Mas na Continental eu levava muito cantor para fazer o vivo. A gente levava, o pessoal ia, fazia o vivo, a gente saía de lá, passava ali em Mocesso, na lanchonete do Boca e Dona Tó. A gente comia lá um frango com aipim, a turma toda, e de lá cada um ia para a tua casa, eu mais o Renato, ou eu mais algum amigo que levasse da ilha comigo, e lá eu tinha toda a liberdade para tocar quem eu queria e receber quem eu queria, né? A Rádio Continental AM 1520, na época é a Rua do Livramento 189, embaixo da Rádio Tupi. E na Rádio Rio de Janeiro nós fizemos um grande trabalho. E depois da Rádio Rio de Janeiro, eu dei o andamento da gente montar a Rádio FM Ilha. Eu sou o primeiro pioneiro a montar a Rádio FM comunitária na Ilha do Governador, FM Ilha. Eu com o Itamar Santos, meu cunhado, e Lorival Souza, nós montamos. Quem deu a ideia a gente para montar foi o Coronel Narcisinho, o saudoso Coronel Narcisinho, que fazia um programa na Rádio Capital, e depois ele
montou também uma rádio comunitária em Jacarepaguá. Fui visitar ele, me apresentou Jorginho, e nós montamos a rádio comunitária na Ilha do Governador. Ficamos 10 anos com a FM Ilha, e a gente tinha 30 pessoas trabalhando com a gente, 30 pessoas fazendo o programa. Aí nessas alturas eu já estava com 50 músicas gravadas, ou até mais de 50, que já é praticamente os 7, 8 anos após o meu começo. Mas no meu começo, Val, teve uma coisa muito importante: o Bar do Bosco, na Grota do Guarabu, e lá eu ficava escrevendo no balcão. Muitas vezes os caras falavam que eu estava escrevendo lá umas cabeças quebradas e não sei o quê, e era muito criticado. Então, quando eu falei que eu ia trabalhar em rádio, todo mundo criticou, achou que era um absurdo. Onde é que já se viu o Bosco ali dizendo que vai trabalhar em rádio? Eu já estava com o contrato pronto na Continental, esperando mais uns dias. E lá na Grota do Guarabu, eu fiz uma coisa que poucos fez. Eu dentro do bar, trabalhando, né? Com o bar já a essas alturas não era mais empregado, era meu, o Bar do Bosco. E eu lá tinha uns aparelhos, eu fiz um serviço de alto-falante, eu coloquei 4 cornetas lá no terraço da Terezinha, que está viva até hoje, e as cornetas elas tinham uma madeira de uns 5 metros de altura no 3º andar. E ali eu tinha um microfone, eu anunciava nota de falecimento, eu anunciava os carteiros, já deixava a carta no bar, eu avisava: alô, fulano de tal, tem carta sua, correspondência aqui no Bar do Bosco. E aquilo ali eu fiquei durante uns 6 anos, antes de eu estar na rádio no Bar do Bosco. O meu começo foi num serviço de alto-falante dentro da comunidade. Ali sumia um cachorro, eu divulgava, sumia um gato, eu divulgava, correspondência, o pessoal vinha entregar as coisas. Faltava luz, quando ia faltar a luz na Light, eles deixavam comigo lá a Associação de Morador, que eu não fazia parte, eu nunca fui coisa de político, mas eles mandavam para mim tudo que você imaginar de coisas, eles mandavam para mim, né, para me divulgar. Aí eu divulgava: tal rua vai faltar luz tal dia. E na SEDAI, mesma coisa, vai ter falta de água em tal dia. Então todo esse trabalho começou com 3 alto-falantes, um para cada lado, na Grota do Guarabu. O povo lá me conhece, eu fiquei lá com o Bar do Bosco 13 anos. E depois da Rádio Rio de Janeiro, a gente foi tocando o pessoal e fazendo aquela amizade, fomos gravando. Depois chegou a tempo de eu, a rádio FM, a FM Ilha, saiu do ar, teve alguns problemas, a gente tinha praticamente quase todos os documentos, CNPJ, carta de associação, tudo isso que a gente tinha, né, mas a concessão era difícil de ter, era uma complicação muito difícil. Depois foi fundada por Tião Santos a Associação das Rádios Livres do Rio de Janeiro, e eu fiquei lá na diretoria com eles. A gente lutamos muito, viajamos, visitamos a rádio comunitária. Eu ajudei muita gente a formar o Estatuto de Rádio Comunitária, porque eu tive uma audácia, que Deus deu uma força muito grande, que todo estatuto meu não teve advogado nenhum para fazer. Eu fiz o estatuto da rádio todinho, eu tenho até hoje para alguém que quiser ver. Todo estatuto, eu ia lá no cartório para registrar o estatuto, o cara me orientava: eu fui 3 vezes para ser aprovado. Eu ia direto no cartório, chegava lá, o cara lia, eu ia pagar, é claro, o cartório eu pagava para fazer aquilo. O cara disse: você tem que botar mais isso, e eu botava, voltava, chegava lá, o cara, fui 3 vezes, mas depois de 3 vezes foi aprovado pelo cartório o Estatuto de Rádio Comunitária, que eu mesmo fiz. Aí a gente deslanchou, foi um sucesso muito grande, na qual eu recebi um diploma, uma moção assinada por todos os vereadores do Rio de Janeiro. Essa moção eu recebi lá na Câmara dos Vereadores. Isso foi muito importante pelo serviço comunitário que a gente prestava. A gente tinha parceria com a farmácia, divulgava a farmácia gratuitamente. A farmácia dava 50% de desconto para o pessoal idoso. Eu fazia um documento, né, e mandava. Só em supermercado tinha um curso de locução do Sérgio Luiz,
e o Sérgio Luiz fazia um programa com a gente. E todos os estagiários do curso faziam estágio na FM Ilha. E nesses estágios, quem assinava o documento, uma carta, dizendo que fulano fez estágio aqui comigo, então chegou a ter 19 locutores de supermercado que arrumou emprego por ter feito o curso de locução com o Sérgio Luiz e por eu ter assinado que foi feito o estágio com a gente. Então ele tem uma história muito grande na música sertaneja, no forró, no brega, e foi escrevendo, foi gravando, e hoje, graças a Deus, são 320 músicas que a gente tem gravada por aí, 1.500 escritas. É isso aí, rapaz. A história do J. Bosco é um cara vivido, que viveu na música sertaneja hoje, para a geração de hoje, não sabe exatamente. São 41 anos, Walter, eu estou em rádio. 41 anos. Agora, ó, uma coisa, Bosco. Faz agora, dia 25 de outubro, faz 41 anos que eu estreiei na Rádio Continental. Isso é bom. Outra coisa que eu quero te perguntar, mas antes deixa eu justificar uma coisa aqui. Todos os programas do Walter Vieira Entrevista, muitas vezes as pessoas, lógico, todos me veem de boné. Mas hoje eu abri o programa de hoje de chapéu, nesse estilo, porque essa música que eu abri na programação, que é a Tapera Triste, que é uma composição do J. Bosco, do nosso saudoso Simpatia, como eu falei lá no início, eu tenho um prazer e emoção imensa de cantar essa música, e hoje eu estou no estilo do Walter Vieira. Esse é o Walter Vieira do show, da música, o cantor Walter Vieira. Mas a gente está com esse projeto do programa de TV pelo YouTube, porque hoje facilitou muito. Mas antes de eu fazer outra pergunta para o J. Bosco, ele começou lá atrás, no tempo da rádio, mas daqui para frente, porque como é que é o YouTube, a gente tem um espaço de vídeo, pode botar até 500 horas de vídeo, mas ninguém vai assistir as 500 horas. Mas como a história do Bosco é cativante, ela com certeza vai parar o público que é para ouvir a história dele, porque é um cara que começou no sofrimento da música sertaneja lá no início. Hoje é fácil, hoje a gente liga a câmera aqui, bota no YouTube e visualizações adoidadas. Hoje tem muita coisa rola aí que eu não quero citar. Bosco, eu quero perguntar uma coisa seguinte para você. Você citou tudo lá antigamente da rádio, como é que começou a sua carreira no rádio. Uma coisa que eu quero te perguntar, e com certeza quem está ouvindo aí vai querer saber também. Você se arrepende, tem algum arrependimento do que você fez, ou que você poderia ter feito, o que você fez ou não gostou, ou aquilo, você se arrepende de alguma coisa? Lógico que a vida nossa é passageira, a gente faz de tudo na vida, mas tem alguma coisa lá atrás que a gente fez ou deixou de fazer que poderia ter feito. Você se arrepende de alguma coisa sobre isso? Não, se eu pudesse fazer tudo de novo eu faria, não tem arrependimento nenhum. Eu ajudei muitos cantores que hoje estão na mídia, né? Assim como o Chitãozinho Chororó, o Leandro Leonardo, quando eles começou já estava no ar, a gente tocou muito. Para você ter uma noção, eu quero citar para você um trechozinho que você vai achar graça, e quem está do outro lado aí até vai sorrir. Aqui no Rio de Janeiro tinha aqui a Eletrolândia do Cacu e vendia disco. Você não encontrava disco. Chitãozinho Chororó já encontrou com ele, mas anterior mesmo, há 41 anos atrás, você não achava o disco para comprar, o cantor mandar já era mais difícil, era difícil fazer um vinil, imagine mandar. E depois eu fiz a parceria com a gravadora Chororó, já há alguns anos, aí a Chororó mandava para mim, quando começou a Amado Batista, a primeira gravadora que ele gravou foi a gravadora Chororó, lá com Oscar Martins, que já foi. A gravadora acabou e agora voltou a Chororó, agora disco Chororó, eu acho que ainda é da família, mas teve parada aí durante alguns anos. Mas uma coisa que eu tô lembrando, que a gente, com os discos vinil, a gente tocava o disco vinil, tinha dia que você chegava no estúdio naquela época e tinha alguns operadores que chegava lá, estava com sono, às vezes tomava uma, é claro, né, algum deles já se foi, chegava lá de 5 da manhã, aí quando ele ia colocar que é o AM, eu ficava de cá, do outro lado ficava o operador. O operador um dia dormiu cochilando lá, eu tive que largar aqui sem falar nada para ir lá acordar ele cochilou. São histórias da vida. E quantas vezes ele botava lá, quando ia tocar a primeira música, eu botava na segunda música, parava lá no final,
porque a agulha estava ruim, a agulha que tocava o vinil. Eu sofri muito com essas coisas. E no Rio de Janeiro, vários apresentadores eu sempre falo comunicador, vários comunicadores de rádio, foi dessa época aí que a gente estava junto, né? Eu quero falar alguns que já morreu, não quero falar os que estão vivos, não. Por exemplo, Francisco Gomes foi um dos caras que... ele foi do Estúdio 303 aqui na ilha, o Forró. Aquele foi um dos caras fortes também, para dar força no sertanejo, que já se foi. Coronel Narcisinho, Coronel Cajá, o Iranilson, a Stridnick, que agora há pouco tempo também, que era da Rádio Nacional, né? O da Rádio Rio de Janeiro tinha ele chamava de Padre Nunes, que era o Luiz Nunes. O pessoal perguntava se ele era padre. O Luiz Nunes era um deles também. Luiz Vieira fazia parte. O Luiz Vieira trabalhou, a gente fazia na Rádio Rio de Janeiro, fazia antes dele. De 5 a 6 era eu e o Renato. Ele pegava 6 horas, vinha da casa dele, escutando a gente. O Luiz Vieira era um dos também que faz parte disso aí, que já se foi também. Tem o Gilberto, um que trabalhou na Globo. Gilberto morreu já há alguns anos, morreu no hotel, asfixiado lá. Não me lembro agora, é Gilberto... mais alguma coisa, né? O Plácido Ribeiro, que também começou em rádio, depois fazia um programa de televisão, e eu era do júri dele, o programa Da Cidade ao Sertão. Eu fui do júri lá durante quase 3 anos. Tem um outro que agora eu vi uma música dele esses dias, linda, no disco da Iracema. Estou até com saudade dele, mora em Campo Grande, que é o Teodorico Júnior, né? Fazia o Álvaro Barbosa, tinha uma padaria ali no Parque União, também era um dos que, não sei se está vivo ou não, e muitos outros aí. Eu estou falando mais daqueles que já morreram, né? O Teodorico Júnior não. Mas, então, o Irani dos Santos, que está lá com o Forró em Caxias todos os domingos, até a gente está devendo uma visita lá, vamos marcar para nós 3, eu, você e o Roberto Paiol, ir lá fazer uma visita. Mas então vamos falar agora aqui da sequência. A gente estava na Rádio Rio de Janeiro, via a rádio comunitária, tinha dia que visitava cantores, políticos, e tinha vários programas na rádio FM Ilha, e tinha a Voz da Comunidade domingo à tarde. Às vezes vinha 2, 3 políticos, né, de vários partidos diferentes. Naquela época a gente entrevistava, batia papo, e depois, com o tempo, mudou a diretoria praticamente toda, e a rádio, tivemos aquele problema, fecharam, houve uma denúncia totalmente errada, e fecharam. Aí depois a gente abriu de novo, ficou mais um tempo. Aí quando é um belo dia, chegaram lá também e fecharam. Eu fui lá para a Federal e expliquei, vim embora. Com mais um tempo a gente entrou com o advogado, devolveram todos os equipamentos. Aí eu achei que tinha assim, que a gente estava com um sucesso muito grande. Eu achei que a gente estava sendo perseguido, tentando fazer as coisas certas, e a concessão eles não davam para a gente. Aí resolvi não entrar mais com o advogado, não recuperar mais nada, e depois veio o Roberto Paiol, mais ainda com o Renato Bezerra e o Maciel Soares, na ideia de botar a Constelação. Eles começaram lá, depois ia falar comigo, mas a gente fora de comunicação. Aí um dia o Maciel me procurou, foi lá, eles não estavam conseguindo montar nada. Eu cheguei lá com o Maciel Soares e mexi lá e botei no ar, que é a Constelação, que a gente está até hoje aí. E hoje, graças a Deus, a gente está aí, rádio web constelaçãorio.com, e a net, www.net.com.br, na qual de 6 às 8 eu faço a nossa programação, né? E deixa eu olhar aqui o que o Roberto está mostrando ali. Ali a Constelação, está aqui em cima, aqui atrás, aqui. E nós fizemos uma época, Walter, não foi do teu tempo, e nem do Roberto, nós fizemos uma coisa muito boa. Eu contratei, eu dava propaganda a uma empresa de filmadora. Todos os domingos ele mandava o cinegrafista vinha aqui na ilha. De 10 ao meio-dia, eu, Erval Lopes, o Heleno Nascimento participou, o Zé Maria participou com a gente. Nós tínhamos aqui na Ilha do Governador a equipe dos Mala. E nós andávamos na comunidade da ilha, todos os domingos, filmando e mostrando a Ilha do Governador, a equipe dos Mala. O saudoso, que me ajudou muito,
o Zé do Som. O Zé do Som era um cara que a gente inventava muita coisa. Eu inventava as coisas. Nós botamos uma vez lá dentro da colônia, entrevistamos pela associação, fizemos uma pescaria e o Zé, a gente botamos um jacaré de plástico, botamos num anzol lá no cantinho de espera. Aí botou lá uns 6 anzol de espera e eu botei. Cheguei lá e falei, ô você, fulano, vai para aquele anzol, fulano. E aquele anzol lá que estava o jacaré é o Zé, ele com 73 anos, operador Zé do Som, Zé Simões, o Zé do Som. E na hora que botou, quem pegasse o peixe maior ia ganhar uns discos lá, de uma coleção de discos lá, que a gente botava. Aí daí a pouco, eu falei, mas vocês não pegam nada não? Ela falou, Zé, ó, tá piniscando aí, ó. Então eu que sou o primeiro a pegar. Quando ele puxou, que ele veio trazer, ele tá mesmo, tá fisgado. Quando ele puxou, era um jacaré de plástico. Aí foi uma gozação, uma brincadeira muito boa. Nós gravamos a Pedra da Onça, a Onça, gravamos porcos na Praia da Rosa, gravamos eu vendendo, eu querendo comprar banana lá na feira, a feirinha do Cacuia, e pedi um cara que eu tinha um macaco ali, que se ele conseguisse fazer o macaco comer uma banana, eu dava a coleção de discos para ele. Aí ele pegava a banana, o feirante, quando a gente tinha o Zé do Som, abria lá, falou, o macaco vem com ele lá. Quando abria, era um macaco de pelúcia. Como é que ele vai dar banana no macaco de pelúcia? E fazia mais brincadeira. Aí eu fui entrevistar, entrevistar e fazer uma pegadinha, eu conversei com a mulher dele, primeiro, né? Morava ali no Cacuia, aquele ator da Globo, Castro Gonzaga. Aí nós armamos uma pegadinha com ele, conversei com a mulher dele primeiro, fomos na casa dele, e eu botei uma roupa tipo padre, né, um portolão grande, botei barba e botei o chapéu, porque ele me conhecia, ele sabia da rádio, ele sabia de tudo. Aí eu falei que era o repórter, aí mudei meu nome, falei que eu era o repórter, o João Silva, da TV Bambuzal de Minas Gerais, queria fazer uma matéria com ele. Aí eu comecei a fazer a matéria com ele, aí o Zé do Som, eu falei, igual o Zé do Som quer te perguntar alguma coisa. Aí o Zé do Som só falava em gente que já tinha morrido. Eu tive ontem com fulano de tal, tive ontem com fulano, só ator que já tinha morrido. Aí ele disse, pô, vem cá, você só fala que teve com você por acaso está morto. Aí foi uma brincadeira muito boa com o saudoso Castro Gonzaga, e a família dele eu agradeço, já escutando a gente. Então foi muita pegadinha que nós fizemos, foi muito, tem tantas aí. Nós fizemos a pegadinha na padaria, com o Marcel trabalhava na época, o Zé do Som jogou um quilo de farinha na cabeça do Marcel Soares, foi um quilo de farinha, era uma pegadinha que a gente fez, e a gente levava 2 cantores, que era... esse dia estava a Iracema e mais outro que eu não me recordo. A gente fazia uma brincadeira, por exemplo, bater pênalti. Aí tinha a equipe da FM Ira, eu ficava no gol e arrumava 4 nossos para bater pênalti, né? E ia outro, por exemplo, os veteranos da Portuguesa, lá no campo da Portuguesa, nós ganhamos, porque eu pegava a bola, eu fui goleiro quando era pequeno, não fui profissional, mas fui goleiro, a gente pegava muito. Só perdemos para os cantores do Brega, porque felizmente, ou infelizmente, não vou dizer assim, mas nós estávamos fazendo isso no campo, lá na Praia da Rosa. Chegamos lá, o pessoal lá pagaram uma caixa de cerveja pra gente, e eu não bebo, mas estava lá uma caixa de cerveja. Primeiro tinha que ir lá conversar com o pessoal, primeiro que a gente ia fazer uma filmagem lá e tal, mesmo naquela época ainda tinha pessoal que andava lá às vezes com um revolvinho na mão, mas a gente tinha que pedir autorização pra gente ir lá, para não aparecer eles, entendeu? Eles iam lá para dentro, a gente fazia. Campinho da Praia da Rosa. Aí não teve como, porque o Edson Vander foi goleiro profissional, era o Edinho que jogou no Sport de Recife. Ele pegou pênalti do Pelé, o Edson Vander. Não sei se você sabia disso. O Edson Vander estava no gol. Aí pronto, o pessoal nosso só fez um gol, não conseguia fazer, porque ele pegava tudo. Aí nós perdemos a brincadeira do pênalti. E fizemos muita matéria, mas muita coisa mesmo na Ilha do Governador, que eu não me lembro agora. Bom, essa aí é a história verdadeira do J. Bosco, mas lógico que eu queria ficar aqui falando bem mais, porque tem muitas histórias para um programa só. Mas a gente deixa aí nos comentários de vocês, se quiser, nos próximos programas, se quiser
que eu trago de novo o J. Bosco para contar mais sobre a história, sobre da vida. Ainda tem uma coisa que eu quero interromper um pouco ele da história da rádio, para trás. Para ele que eu vim para cá um pouquinho de 2000 para cá, porque a gente começou com um projeto de ter um programa de TV, mas como a gente não tem aquela tecnologia, não tinha produtor, não tinha nada, eu resolvi fazer tudo. Aprendi, estou aprendendo até hoje no lance da produção. Então, criamos aí, o J. Bosco criou o programa Sentado na Mesa com o J. Bosco, e essa já é a parte da TV. Começamos pela TV Web, as TVs web por aí que deram oportunidade pra gente, e através do programa Sentado na Mesa, hoje no nosso meio, tem muitos cantores aí que é grato ao J. Bosco, porque eles não apareciam em lugar nenhum. E ninguém dava oportunidade. Eu tenho muita oportunidade. Até mesmo porque, por falta alguns deles são tímidos, não tinha aquela aparência, mas como a gente fazia um projeto bem à vontade, deixava os cantores bem à vontade, hoje tem no meio aí alguns cantores que hoje é grato ao J. Bosco. Quero que você fale, J. Bosco, para a gente finalizar um pouco a nossa entrevista, você fala um pouco do projeto, do programa Sentado na Mesa com o J. Bosco, se tem previsão de voltar com o programa de novo, como é que vai ser a história do programa Sentado na Mesa. A gente ficava num cômodo pequeno, no bairro Nossa Senhora das Graças, que eles falam bugue-ugue, e depois deu aquela ideia da gente conversar para a gente ficar no DPO, que estava 12 anos parado. E o Roberto, foi quando eu conheci, o Roberto deu uma força tão grande. A gente conhecia o Roberto ainda num cômodo lá, né? Roberto Paiol. E nós fomos para lá e lá montamos a Rádio Constelação, tinha mais espaço, a sala de visita, uma sala de estúdio. E a outra sala do outro lado estava vaga. Aí eu pensei, falei, aí botei lá a sala de TV. Eu falei, a gente vai ter que fazer alguma coisa de televisão. Aí chamei Walter Vieira, começamos a fazer ali com celular, né? Eu, Walter Vieira e Roberto Paiol, que estava fazendo um programa com a gente lá, já tinha aprendido, a gente foi levando as coisas da melhor maneira possível, porque eu sempre ajudei aquelas pessoas que nunca tinham ido num programa de rádio, eu levei. E quem nunca tinha ido num programa de televisão, eu levei. Muitas vezes eu fui criticado. Pô, tu leva uns cantor ruim em tempo de rádio, leva uns cantor ruim, e às vezes tem gente que critica. Mas a crítica, falar crítica construtiva. Crítica construtiva eu acho que não funciona muito não, né? A crítica construtiva, então não é crítica, é você chegar e dar uma ideia ao cara falando não precisa dizer que é crítica. E nós ficamos ali muito tempo e pensei, sentado na mesa com o J. Bosco, mas só que eu construí uma mesa, que uma vez o cantor Gelson Reis foi visitar o primeiro dia lá, e ele olhou e falou, olha, nós já tínhamos saído do bugue-ugue, viemos para o quintal da minha casa, fizemos lá, montamos alguma coisa, né, e lá tinha passarinho, tinha algumas plantas, e nós fizemos o estúdio lá, né, e então o Gelson falou, eu não entendia bem isso, eu pensei que ia chegar aqui sentado na mesa com o J. Mas era sentado na mesa mesmo, uma mesa baixinha, que a gente fabricava, encostava lá na parede, quando ia entrevistar eu sentava na ponta de uma mesa e o outro sentava na outra ponta. E por lá se passou muita gente, eu dei muita oportunidade, eu ajudei muita gente, não tem arrependimento, apesar que uma metade deles, por eu ter ajudado, gravou composições minhas, alguns eu dei música, não gravou até hoje, não sei o porquê, e só tem uma coisa, também não prometeu, porque quem prometeu aí, acho que foi até agora acho que teve um só que prometeu e não gravou. Eu acho muito ruim você chegar a prometer uma coisa, conforme um aí há muitos anos já faleceu, ele prometeu, levou, foi na minha loja mostrar a fita, na época era a fita, que estava a música gravada. Lançamento disso na casa dele, eu fui. Quando ele cheguei lá, que eu peguei o disco, que eu olhei, cadê? Não estava eu lá, não estava a minha música. Para mim, isso é errado, porque a promessa é dívida, então não me promete, eu sou igual criança, não me promete nada não, que a gente cobra. Mas aí veio o projeto todo, Walter. Foi quando eu já tinha muita coisa gravada, estava lá com o Chico Novaes. O Chico Novaes
um parceiro meu de tantas músicas, aí eu já estava também com as parcerias com Simpatia lá em Minas. Aí o Chico sempre tinha uma dificuldade. E, por exemplo, a música é minha e dele. Se eu quisesse dar uma parceria para o próprio cantor, ele era contra. Ele era contra. Eu, por exemplo, eu tenho 320 músicas gravadas, só tem uma que eu estou sozinho. Mesmo assim, porque ela não quis, não, Bosco. O disco são 10 músicas minhas, tem essa tua e tem uma da Gessilene, que é a Judite Queiroz. Ela não quis, não, mas fica só você. Porque o resto eu dou parceria, não incomodo, não. Eu quero que o cantor mais fica do meu lado lá na parceria comigo. E quantas vezes, né? O cantor às vezes não grava, às vezes pede parceria. Agora, por exemplo, eu estou gravando uma música, está gravada praticamente, eu dei parceria para o cantor. Mas o empresário, aliás, o dono do estúdio, por estar fazendo lá baratinho, pediu parceria. Eu falei, tá bom, pode botar lá, não tem problema não. A gente não vive de música, eu não vivo de música, nunca ganhei de música, televisão também não. E outra coisa, quero ficar bem claro, o Walter sabe disso, que muitas vezes a produção nossa, que tinha ali o Walter Vieira, que era o produtor, o cinegrafista, a Sandra Gomes, que era diretora artística, ela arrumava o pessoal para ir com a gente, o próprio Roberto Paiol, que era o nosso palhaço lá, era o animador do público, e a gente já estava, logo em seguida a gente fomos lá para a churrascaria de Defete Bombeiro, e depois, que hoje até mudou de nome, na época era Brasas Grill, e depois fomos lá para Elaine Pinheiro, no Jardim Guanabara, Praia da Bica 815, casa de festa, e lá a gente ficamos por muito tempo. E era mais fácil para os cantores virem, beira da praia, segundo andar, com uma visão muito bonita, e nós gravamos muita coisa lá, sentado na mesa com o J. Bosco. E tudo isso, Walter, fica lembrança nossa. Eu tenho muita vontade de voltar também aí, eu estou esperando, porque esse ano para mim foi meio complicado, tive uma operação de pedra na vesícula, complicou muito, fiquei internado 17 dias, depois tive que voltar para tirar um catéter 4 meses depois. Esse catéter, eu pensando que vinha embora, peguei a Covid, me enfiaram aparelho dentro de mim, no braço, dentro de qualquer lugar, fiquei mais de 17 dias, tem um mês e 5 dias que eu estou em casa, bem recuperado. Programa de rádio eu fiz alguns de casa, o resto aqui, junto com o Roberto Paiol, que tem dado uma força muito grande para a gente, né? O Walter Vieira, o Renato Bezerra também, que tem um programa que é às 6 horas da tarde. É isso aí, Bosco, deixa os contatos finais aí para finalizar a nossa entrevista de hoje. Porque o tempo nosso aqui tá curto, já acabou ali. Quero agradecer muito a todos vocês. Se quiser mais alguma entrevista, entre em contato aí, Epa, beleza aí o J. Bosco hoje, essa entrevista de hoje, que já estava esperando essa entrevista. Como o J. Bosco falou, né, os contatos, tá tudo aqui na tela, aqui você pode entrar em contato com a gente para falar com o J. Bosco, para mandar música para ele. J. Bosco hoje, que veio aqui, tirou esse tempinho para dar entrevista para a gente, que ele está se recuperando, como todo mundo, os noticiários aí que foi falado através das nossas mídias, porque a mídia grande não fala nada. Então o J. Bosco está recuperando, graças a Deus. Também o Roberto Paiol está se recuperando, já está gravando o Talk Show do Paiol, tá aí no canal, pode entrar, procura aí, ó. Você vai procurar assim, ó, programa Talk Show do Paiol, A Volta, edição 1, edição 2, e aí você vai encontrar o Roberto Paiol. Então, quero agradecer a audiência de todos. O J. Bosco citou algumas coisas dos cantores que prometeram a gravar. Se eu citar nome de todo mundo aqui, eu não quero que eu cito mesmo. Comigo eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Então deixa quieto, para lá que muita gente, muitos cantores que tá aí, prometeram gravar música minha, fizeram isso, fizeram aquilo, depois eles viram que não era nada daquilo que eu poderia oferecer, saíram fora do meu zap, não falam mais comigo, mas Deus é justo, tá bom? Depois, então deixa quieto. Quero mandar um abraço pro meu amigo cantor Cristian Alves. O Cristian Alves é um cantor novo, novo, né? Ele tá chegando aí da música e gravou 2 músicas minhas, que foi Amor Onde Você Está e Não Consigo Dormir. Hoje, né, o domingo hoje, dia 17, na gravação que a gente tá fazendo, ele me ligou: ô Walter, cara, faz uma música da minha história, sobre um pouco da minha história. Eu sentei lá, que eu tava na guarida, sentei e fiz a música, eu já mandei para ele gostou muito da ideia e vamos ver no que vai dar. Então, até um próximo, muito obrigado J. Bosco, muito obrigado Roberto Paiol, beijo no seu coração.
brevemente tem entrevista com o Roberto Paiol aqui. A todos vocês que estão aí pelo canal do YouTube, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e até uma próxima. Fique com Deus. Sonhar não é pecado em querer alguém ao seu lado. Eu sou assim desse jeito porque ninguém é perfeito. Sonhar não é pecado em querer alguém ao seu lado. Eu sou assim desse jeito porque ninguém é perfeito.